Ei, gente! Eu sou a Nathalie Volcati, sou socióloga, gestora de projetos culturais e cartomante. E no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês algumas noções sobre a cultura dentro de uma perspectiva instrumentalizadora. O que isso quer dizer? Eu quero discutir com vocês sobre como a gente concebe as políticas culturais hoje e quais foram os processos que guiaram a maneira que a gente lida com a cultura em seu sentido político. Então, neste vídeo, eu quero fazer uma recomposição sociohistórica de quais foram os modos através dos quais os países envolvidos, e nesse caso os países ocidentais, lidaram com a cultura para fazer política e como isso nos influencia hoje ou explica de algum modo a maneira como a gente encara politicamente a cultura e também principalmente dentro de uma perspectiva de mercado. A principal referência que eu vou utilizar aqui vai ser a Karina Poli, que é uma professora, inclusive, da USP, com quem eu já tive algumas matérias na minha especialização de gestão de projetos culturais, no CELAC USP. Ela tem uma produção expressiva dentro do marketing cultural, indústria criativa, economia cultural, enfim. E ela tem algumas produções que eu vou deixar abaixo, na descrição do vídeo, que descrevem muito pontualmente quais são os processos que a gente passou de instrumentalização da cultura e como isso vai revelar a forma como a gente aqui no Brasil lida com políticas culturais. É importante dizer que tanto o vídeo da teoria da cultura, que é um vídeo muito interessante vocês poderem ver, porque apesar de se tratar de ideia, de teoria, de conceito, revela processos invisíveis que foram influenciando o modo como cultura era vista e, portanto, influenciava o modo como ela ia ser materializada. Tanto o vídeo da teoria de cultura quanto esse de política cultural, eu tô fazendo recomposições, não só eu, eu tô aqui transmitindo para vocês um conhecimento que outras pessoas já fizeram, mas esses autores estão fazendo recomposições históricas desses países ocidentais porque nós somos brasileiros, moramos no Brasil, eu moro no Brasil, não sei você, mas o Brasil é um país colonizado. Embora tenha sido colonizado por Portugal, a gente tem aí, já é comprovado cientificamente de que tudo ao nosso redor remete a uma necessidade de continuar bebendo da fonte desses ocidentais porque eles se colocaram como referência civilizatória. Então, tendo isso como background, tendo isso como pano de fundo, a gente consegue entender que, já que os países ocidentais sempre se colocaram e continuam se colocando como uma referência de civilização, teoricamente a gente vai sempre estar se colocando como buscadores dessa civilização e por isso a gente vai beber das coisas que eles produzem. Portanto, a forma como a gente enxerga a cultura e a forma como a gente lida e faz política com cultura está diretamente relacionado com essas referências que a gente pretende seguir. Então, por isso é importante a gente recompor historicamente, sociohistoricamente, quais foram as trajetórias que esses países, essas civilizações viveram e trataram sobre essas coisas, porque isso vai dizer sobre processos que nos influenciam. Beleza, contexto dado, introdução dada, vamos começar o nosso conteúdo de fato. A autora que eu uso como referência aqui, a Karina Poli, ela dimensiona os paradigmas das políticas culturais dentro de um período de 80 anos. Ela vai mapear as conduções e formulações e reformulações de políticas culturais a partir do século XX, na década de 1945, que compreende o período pós-guerra até os dias atuais. Então, beleza, a gente tem 80 anos aí de reformulações em torno de política cultural. Esses 80 anos são separados em 3 fases, que a autora vai nomear respectivamente de cultura 1.0 para a primeira fase, cultura 2.0 para a segunda fase e cultura 3.0 para a terceira fase, que é propriamente o período que caracteriza o que a gente vive até hoje. A cultura 1.0 se refere ao período de 1945 a 1960. Neste período, o paradigma que a autora identifica a democratização do acesso às artes. E o que é a democratização do acesso? As políticas culturais foram nascendo na França para poder
dar fomento para a produção das belas artes. O que é fomento? Dar recurso para que as belas artes continuassem a ser produzidas e que as pessoas pudessem ter acesso para usufruir, mas determinadas pessoas. Por quê? Lá no meu primeiro vídeo de teoria da cultura, eu digo como a noção de cultura ela foi muito utilizada como instrumento de poder, certo? Para distinção de pessoas, distinção de hábitos e comportamentos. Então, no primeiro momento lá da teoria da cultura, existia-se uma noção de que a cultura era algo, pelo menos na França, que representasse aquelas pessoas mais cultas, a pessoa que era mais refinada, a pessoa que tinha um bom trato social. Na Alemanha, tinha cultura aquelas pessoas que conseguiam produzir arte a partir do seu intelecto, podiam criar produtos artísticos através da sua transcendência intelectual e emocional. Cultura para esses povos era sobre isso. Então, na Alemanha, eles distinguiam as pessoas mais ricas das pessoas mais pobres através disso. Só que na Alemanha, a cultura servia para enaltecer as classes mais inferiores e produzir escárnio contra as classes superiores. Na França era diferente. Eram as classes superiores que tinham a possibilidade de serem mais cultas e mais refinadas, terem bons modos. E aí, é a partir do iluminismo que essa noção de diferenciação, ela vai para um lado de povos que estão sendo colonizados. Então, o iluminismo vai priorizar a razão ali, a transcendência intelectual e vai diferenciar civilizações, vai diferenciar comportamentos civis de comportamentos selvagens. E aí, essa noção de distinção de classe se desloca dos contextos regionais e vão para contextos nacionais em que eles precisam dar cabo à colonização, eles precisam se diferenciar dos outros povos. Então, por que eu estou falando isso? Isso é muito importante para entender, inclusive, o que caracteriza a Belas Artes. As Belas Artes, né, é um termo, inclusive, que surge justamente no século XVIII, ali a partir da segunda metade de 1700. As Belas Artes elas vão surgir para diferenciar as artes superiores das artes menores. E o que são essas artes superiores? São aquelas artes que representam, que imitam a beleza natural e que estão a serviço da produção artística do belo. E é por isso que até hoje a gente tem aí essa noção de o que é belo, o que é feio, etc e tal, muito por causa desse paradigma. As Belas Artes, então, vão diferenciar as artes superiores, produzidas através da pintura, da música, da escultura, da poesia, da dança, da arquitetura, e aí vai diferenciar isso das artes tidas como mecânicas ou tidas como úteis, ou que não correspondem a uma produção que emerge de uma transcendência intelectual, que são as artes ligadas aos trabalhos práticos e manuais. E aí, a partir disso, você já consegue ver que a cultura 1.0 ela está orientada a fomentar artistas e classes ou estratos sociais mais privilegiados. Então, ela tinha um caráter de democratização para permitir um acesso a essas artes que eram contemplativas. Então, não tinha necessariamente um interesse mercadológico nisso, apesar de direta e indiretamente haver, né, uma relação de transação, enfim. Mas a política cultural foi orientada a continuar dando recursos para que esse tipo de arte e, portanto, esse tipo de diferenciação das artes fossem continuamente produzidas. Então, as políticas culturais, né, desse período, que vai de 1945 a 1960, estão focadas no fomento da excelência, no cultivo da iluminação, no cultivo da elevação espiritual, isto é, da ideia de civilização. Porque, como eu disse para vocês no início do vídeo, se os europeus estão querendo se colocar como referências civilizatórias, eles precisam então fomentar aquilo que vai fazê-los se tornarem essas referências. As Belas Artes é um belo exemplo disso. Então, esse primeiro paradigma está relacionado aí com promover o estado do bem-estar social, enfim, tem um outro caráter que não é econômico. O que se difere, portanto, da segunda fase
paradigma cultural, que é a cultura 2.0, que compreende o período que vai de 1985 a 2008, que é quando a noção de economia cultural, economia criativa e indústria criativa começam a nascer e serem estruturados. O paradigma que vai marcar essa segunda fase é justamente de desenvolvimento cultural. E o que isso significa? É a expansão das artes como um assunto de mercado, como um assunto de indústria, porque agora as artes elas vão estar dentro de um contexto de gerar entretenimento. E aí, se essa segunda fase começa a partir de 1985, a gente já consegue mapear em 1990 o Reino Unido criando uma política que relaciona a cultura ao desenvolvimento urbano. Então a cultura vai se relacionar com o turismo, com a inovação, com o objetivo de desenvolver competências, com o objetivo de mudar a percepção sobre o seu próprio território. Então você está vendo que essas coisas são todas ligadas a setores econômicos e por isso a cultura ela vai começar a entrar nesses meios relativos ao desenvolvimento e, portanto, se tornar assunto de mercado, porque vai envolver transações monetárias, tanto para as cidades, para os estados, para os países. É a partir daí, então, que nasce a ideia de economia criativa, que vai se referir, portanto, aos macrosetores culturais. E o que são esses macrosetores? São campos de interações da cultura e da criatividade. Quais são esses macrosetores? Tem o macrosetor da arte, que compreende os museus, os patrimônios históricos, materiais e imateriais, os festivais, as festas, os eventos, performances, dança, música, artes cênicas, artes circenses. Isso está dentro do macrosetor da arte. O outro macrosetor é da indústria criativa, que se relaciona diretamente com as produções audiovisuais. Porque o que vai marcar a segunda fase desse paradigma é justamente a mediação da cultura, ou seja, a influência dos meios de comunicação na difusão da arte e, portanto, dos produtos criativos. O macrosetor da indústria criativa, então, são os instrumentos de audiovisual, como o cinema, a televisão, ou mesmo o rádio, os jogos de videogame, a fotografia, as músicas gravadas, né, os fonogrâmicas, a indústria fonográfica, né, que entra nisso, as publicações. E o outro macrosetor que vai compor esses macrosetores é da indústria criativa, que são a moda, a gastronomia, o artesanato, o design, a publicidade, o marketing. Então vocês conseguem ver como nessa segunda fase, com o advento do pós-guerra, com a revolução tecnológica assim, dos meios de comunicação, a revolução industrial e tudo mais, enfim, desenvolvimento industrial, como isso tudo foi modificando e expandindo a ideia de cultura e de produtos artísticos, isso foi se desmembrando em indústrias, isto é, moda é arte também, mas está dentro de uma perspectiva de indústria criativa, tá se relacionando com a ideia de criatividade, de criação. Isso nos leva a um ponto interessante sobre a diferença, sobre o que a gente está vendo aí, consiste criatividade, no que consiste arte, no que consiste cultura, e como a gente está sempre relacionando os três, mas como eles se referem a processos e assuntos de mercados distintos. Então, se na cultura 1.0 a gente tinha inclusive uma maior referência a filosofias de vida, a um contexto comunitário, etc e tudo mais, já na cultura 2.0 a gente já vai para um contexto um pouco mais individualizado. Então, o desenvolvimento das políticas culturais, nesse sentido, está diretamente relacionado com o avanço das teorias neoliberais, em que as coisas elas começam a se centrar no indivíduo e na liberdade de mercado. E aí, com esse desenvolvimento, a gente vai então para uma terceira fase da cultura, que é a cultura 3.0, que é marcado pelo paradigma da dimensão cultural do desenvolvimento sustentável. É um paradigma que começa a se formar a partir de 2015, em decorrência da revolução tecnológica e informática. Ainda continua sendo influenciado pela mediação da cultura dos meios de comunicação, como televisão e etc e tal, mas agora a gente tem um outro campo que é o da internet. Então, como é que a cultura, como é que as políticas culturais elas vão se adaptando a essas revoluções técnicas e tecnológicas? Então, a partir disso a gente consegue ver, inclusive, sobre os macrosetores que eu acabei de citar,
como cada fase vai estar implementando essa ideia desses macrosetores. Na primeira fase, a gente tem ali uma prevalência da ideia do macrosetor da arte. Já na cultura 2, a gente tem uma prevalência ali do macrosetor da indústria cultural, que é influenciado pelos meios de comunicação. Já agora, nessa terceira fase, a gente tem um macrosetor da indústria criativa. Então, em resumo, essas três fases estão se referindo à primeira fase sobre arte, a segunda fase sobre indústria cultural e a terceira fase sobre indústria criativa. Então, hoje, a nossa ideia de política cultural, ela está fortemente influenciada com essas noções de mercado. Mas tem aí, né, eu falei sobre como essas fases foram diretamente influenciadas pelo avanço do neoliberalismo, em que a gente sai de uma noção comunitária para uma noção individual, mas é válido mencionar que a cultura 2.0, apesar de estar sendo influenciada pelo neoliberalismo, por essa noção mais individualizada e a liberdade de mercado, as produções artísticas, culturais, elas vão se direcionar a promover impacto. Então não vai ser mais uma masturbação civilizatória, como é no, perdão o termo, mas assim, de ficar gastando a onda numa noção de civilidade. Vai ser agora para promover impacto naquela realidade, assim, seja um impacto positivo, seja um impacto negativo, mas é para aquilo atingir a sociedade como um todo. Já no terceiro momento, a gente tem aí um enfoque para pensar a regeneração urbana, fomentar as redes de produção, fomentar as redes de trabalhadores, enfim, aí essa noção inclusive de trabalho, de trabalhadores, de profissionais envolvidos, isso é outro pano para manga também, que vai envolver precarização, enfim, várias paradas, porque lá na cultura 1.0 a gente não tem necessariamente uma relação ativa da sociedade com o fomento da política, né? Embora haja ali uma premissa da democratização. No segundo momento, a gente tem um envolvimento um pouco maior, a gente vai crescendo aí, não só para os produtores de arte, mas para os trabalhadores da arte, com o público que eles queriam comunicar. No terceiro momento, não só os produtores, mas os trabalhadores e o público que se quer comunicar também se envolve na constante produção. E aí então a gente vai vendo como a cultura ela vai sendo influenciada à medida que mais pessoa entra na jogada para reivindicar por ela, entende? Então, de modo geral, gente, o modo como a gente encara a política hoje está muito influenciada com as suas potencialidades lucrativas. As políticas que temos construído, inclusive os projetos, essa ideia de editais culturais, por exemplo, né, fomento de edital cultural, é um tipo de modelo, né, para lidar com política cultural que é muito toyotista. O que é toyotista? É um modelo de produção capitalista que está orientado a resolver uma demanda, né? Então a gente faz um projeto para resolver uma demanda. Mas se nós temos problemas sociais na sociedade e tal, não é um projeto, uma demanda que vai resolver aquilo. Na verdade, são ações continuadas que precisam ser realizadas. Mas isso aí é um outro pano para manga, mas estou trazendo essa reflexão de como a nossa noção de cultura enquanto política está fortemente influenciada com o mercado. Ao mesmo tempo que os trabalhadores envolvidos estão sendo constantemente sucateados. E aí tem uma outra autora que é muito valiosa para essa discussão, que é a Isaura Botelho. E aí tem uma outra autora, Isaura Botelho, que é muito valiosa para essa discussão também, porque ela vai analisar o perfil dos financiamentos de projeto que a gente tem no Brasil. O perfil, o modo como a política cultural é instrumentalizada muito a partir de uma relação público-privada. Como a gente é muito dependente, enquanto agentes culturais, principalmente, né? Como a gente é muito dependente de financiamentos pautados em benefício fiscal. Como a política de cultura depende das empresas privadas. E como essas empresas privadas, portanto, vão influenciar os interesses das políticas culturais. Porque se a empresa privada ela está sendo utilizada como meio de financiar a arte, a empresa privada ela vai definir as narrativas e, portanto,
Em resumo, a empresa privada ela tem os próprios interesses de marketing, então ela vai definir o que é interessante de ser comunicado e também vai definir o que é interessante que aconteça dentro do setor cultural. E aí a autora vai dizer como justamente isso pode ser muito prejudicial porque as empresas elas têm seus interesses próprios. Elas têm as suas próprias narrativas, elas têm suas próprias missões, valores, etc. Elas têm os seus objetivos de comunicação. Então, elas vão financiar aquilo que corresponde à mensagem que elas querem deixar no mundo e, portanto, as ações que elas pretendem fazer no mundo. E isso, indiretamente ou diretamente, vai influenciando a maneira como a política cultural é construída. Ou seja, é a empresa privada que vai definir como é que cultura pode ser instrumentalizada na nossa sociedade. A gente só vai ganhar dinheiro com cultura à medida que correspondemos aos interesses marqueteiros dessas empresas. Muita coisa, mas em resumo, a autora traz essa provocação de como a gente fica muito à mercê, portanto, de que as decisões estejam todas centralizadas nas empresas e, portanto, continuem mais centralizadas em classes mais abastadas. Que o poder de decisão, então, fique com outras pessoas que não com o povo, o que é prejudicial para um país que se pretende ser democrático, ou seja, incluir o povo no centro da decisão. E aí ela vai defender, enfim, alguns modos sobre como lidar com cultura, o que fazer, uma coisa que eu concordo muito que é sobre a gente dar cabo a pesquisas culturais dentro do país, é uma coisa que inclusive a França já fez e o Brasil não tem essa desenvoltura para isso, né? Então a gente mal sabe com certeza os hábitos, comportamentos culturais do Brasil e, portanto, qual é o interesse da população em torno da cultura, ou seja, então a gente não está ouvindo a população para fomento de política cultural e isso influencia diretamente, então, o modo como a gente vai constantemente sucateando os trabalhadores da cultura. Bom, gente, eu falei muito aqui nesse vídeo, foi muita coisa, muita informação, mas eu espero poder ter elucidado algumas questões sobre a cultura em termos de política cultural e te elucidar um pouco mais sobre como é que estão lidando com a cultura hoje, qual é, inclusive, a possível situação que os trabalhadores da cultura estão enfrentando hoje e como a população está ficando à mercê, né, desses paradigmas, ao invés de serem participantes ativas na construção da ideia de cultura e das políticas culturais, pelo menos aqui no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Falei bastante, falei muita coisa, acho que é o suficiente para pensar um pouquinho aí. Como eu disse, eu vou colocar as referências bibliográficas logo abaixo. E eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, comenta aí também, coloca a perspectiva de vocês, fala, olha, eu acho que eu não concordo tanto com isso porque eu li outra pessoa que falou isso, ou eu tenho uma ideia sobre isso, não tem, eu concordo com isso porque isso e aquilo. Eu adoraria ouvir o relato de vocês, o que vocês acham sobre isso, e inclusive receber sugestões para outros vídeos, caso vocês queiram que eu aprofunde numa coisa, numa outra, ou promova outros tipos de debate. Por hora é isso, muito obrigada, valeu por acompanhar até aqui. Curta, comente, compartilhe com seus amigos e tudo mais. E até o próximo vídeo. Beijo!